Então, mais uma vez, boa tarde. Vamos agora, então, falar um pouquinho de fluidos. Todo mundo sabe o que é fluido? Nós vamos iniciar falando sobre fluido com o Livro dos Espíritos. Porque na questão 27, quando Kardec pergunta aos espíritos, mas o universo é formado de espírito e matéria, os espíritos nos dão essa resposta que é fundamental. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe no universo. É a Trindade universal. Mas eles completam esta questão explicando que ao elemento material nós temos que juntar o fluido universal, que é intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Isto parece uma frase razoavelmente simples, mas vocês vão entender como isto é complicado e como isto é atual, de um livro publicado em 1857, como isto é atualmente explicado pela física quântica. E não vou ser eu que vou explicar essa questão, vou só dar um apanhado geral, porque nós teremos no ano que vem doutora Célia Dantas, que é física e que tem muita experiência e vai trazer este tópico aqui. Já estou fazendo isso adiantado porque a doutora Paula já fez esse convite à doutora Célia. Então, embora de certo ponto lícito, eles dizem, nós possamos classificar este fluido universal como um elemento material, ele, na realidade, se distingue um pouquinho da matéria que nós conhecemos. Ele tem propriedades especiais. Então, isso está lá no Livro dos Espíritos. E continua Kardec agora em um outro livro, na Gênese, que publicada em 1868, falando do fluido universal, tem um capítulo sobre fluido universal, que, novamente, nos lembrando que este fluido universal é a matéria elementar primitiva, a matéria elementar que forma todo o universo, sob combinações, são combinações inúmeras desta matéria elementar, muito simplificada, e que, por combinações múltiplas, forma sob a ação do espírito, e esta é uma afirmação muito importante, sob a ação do espírito, produz uma infinidade de coisas de que eles nos dizem, apenas conheceis uma parte mínima. Esta é exatamente a frase que está em A Gênese. E Kardec, na sua didática, nos dá um exemplo. Ele diz, o fluido elétrico, o fluido magnético, são modificações do fluido universal, para nos dar uma ideia do que mais ou menos seria esse fluido, mas eles são já modificações, constituem uma matéria mais perfeita do que aquela matéria sólida que nós conhecemos, e é muito mais sutil que a matéria densa. Nos diz, no Livro dos Espíritos, voltando, questão número 30, nos diz Kardec, a matéria é formada de um só elemento primitivo. O que considerais corpos simples são, na verdade, transformações da matéria primitiva. De novo, 1857. E aí, nessa época, estavam lá os cientistas estudando os vários tipos de elementos, e só em 1869, Mendeleev faz, então, a composição dos elementos conhecidos, os elementos que eram considerados pela química elementos primitivos, e que, pelas suas combinações, formariam a matéria conhecida, então, na Terra. Mas Kardec, então, nos diz, a matéria é formada de um elemento primitivo muito mais simples do que estes que nós conhecemos. E aí, ainda na questão 34, Kardec afirma, o que chamais de molécula está ainda
muito longe de ser a molécula elementar. Só para dar um apanhado histórico, livro de Kardec, em 1857, só em 1897 é publicada a noção do elétron. É conhecido, então, a estrutura do elétron. O núcleo de cargas positivas, que, então, naquela época se achava que a matéria era feita de elétrons que fluíam, o núcleo de cargas positivas foi descrito em 1909 por Rutherford. E o modelo atômico, onde havia, então, núcleo e os elétrons girando em volta, foi descrito em 1913. E, finalmente, até essa época, se achava que eram só apenas uma carga positiva no núcleo, e só em 1932 se descobre o nêutron. Isto só para dar uma ideia histórica desses conhecimentos que surgiram após o livro de Kardec. E aqui, só para ter uma ideia, realmente a ideia de molécula era como se fossem aquelas bolinhas lá na esquerda, e depois, à medida que a ciência vai evoluindo, os cientistas vão nos trazendo complementos dessas composições, nós vamos passando do átomo de Bohr para estudar o núcleo e saber que lá no núcleo havia os elétrons e os prótons, e hoje, nós vamos falar daqui a pouquinho, já se sabe que estes prótons e os nêutrons já não são umas bolinhas, mas são um conjunto de outras partículas. E isto foi descrito em 2005 pela Sociedade de Física Americana, e eles afirmam, depois de um experimento feito aqui no CERN, uma nova forma de matéria é descoberta, e eles chamam de plasma quark-gluon. Esta figurinha, então, aqui, mostra como se fossem essas partículas primitivas que automaticamente se combinam e formam, começam, então, a dar origem a partículas mais complexas. E naquele quadro está uma afirmação que eu literalmente copiei do cientista Samuel Aronson, que é diretor de um dos laboratórios que trabalha juntamente com o CERN, esse centro de pesquisas aqui na França e Bélgica. E ele diz, muito feliz dessa grande descoberta, ele declara: este material, presume-se, permeou o universo durante os primeiros microsegundos após o Big Bang. Depois, houve um esfriamento e ele começou a se diferenciar numa infinidade de partículas, incluindo os prótons, os nêutrons e todas as matérias que atualmente existem. Afirmação de um cientista observando este fenômeno. E o que Kardec tinha escrito na Gênese em 1868, capítulo 6. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Este fluido é a matéria cósmica primitiva, geradora do universo e dos seres. Nesse fluido residem as forças de onde a natureza ha tirado todas as coisas. Considerando-se as diferenças de vocabulário, eles estão dizendo a mesma coisa. Esta experiência foi muito interessante, porque eles aceleram os átomos, o núcleo do ouro, em velocidade próxima à velocidade da luz, e no choque eles esperavam que se libertasse uma quantidade imensa de energia, e já tinham previsto, o quark já era uma coisa prevista, teoricamente. Então, eles esperavam que isso fosse liberar uma quantidade grande de energia, e que as partículas liberadas ali fossem voar, como se fossem num mecanismo completamente aleatório. E quando eles observaram o resultado dessa experiência, diz o Dr. Aronson, nós observamos duas coisas. Uma nós já esperávamos. Nós já esperávamos que as partículas fossem se libertar. A segunda coisa era absolutamente inesperada, porque nós esperávamos que essas partículas iriam voar de uma forma aleatória, e o que aconteceu?
é que elas assumiram um movimento absolutamente harmônico. E esse movimento era um movimento que nós consideramos o fluido mais perfeito que nós já vimos até hoje. Então, eles usam também a palavra fluido. Mais uma comparação. Ele diz, então, aqui, novamente, é o que eu já disse anteriormente, o plasma quark-gluon é o material mais próximo do líquido perfeito já observado. Flui tão livremente que se aproxima de um fluido ideal ou perfeito. E Kardec, na Gênese, nos diz, a matéria etérea que se difunde pelos espaços interplanetários, este fluido cósmico, mais ou menos modificado por diversas combinações, de acordo com as localidades, nada mais é do que a matéria primitiva. Então, estas comparações eu estou trazendo apenas para que nós possamos entender que o que nós já... como as instruções que os Espíritos nos trouxeram através de Kardec, através da doutrina espírita, precederam as evidências que a ciência foi nos trazendo. Então, hoje em dia, quando nós lemos algo dentro da doutrina espírita e dizemos, eu não entendo isso talvez não consigo evidências disso, isso talvez esteja errado. A gente vê que se nós tivéssemos considerado o livro errado, nós estaríamos que rever essa matéria. Em 4 de julho de 2012, recentemente, se anunciou uma descoberta de uma nova partícula, que foi o bóson de Higgs, e o campo de Higgs. Este campo de energia, dizem os cientistas, que permeia todo o universo. Então, não apenas aquelas partículas, mas um campo que, segundo os cientistas, faz com que aqueles elementos, aquelas partículas primitivas se agrupem, se combinem, formando os elementos que nós temos hoje. E realmente não vou me alongar muito nesta área, porque não é minha área de experiência. Então, voltamos à Gênese, e Kardec nos diz, existe este fluido cósmico universal existe em 2 estados fundamentais. Um é um estado etéreo, eterização, né, de imponderabilidade, ou seja, nós não conseguimos ter ideia deste estado do fluido, porque nós não conseguimos ver, não conseguimos detectar como massa. É como se nós puséssemos água para ferver na chaleira e ela, ao ferver, se torna vapor e nós deixamos de enxergar. A água deixou de existir? Não. Apenas nós deixamos de enxergar, nós deixamos de conseguir tatear. Então, ela passa de um estado para um estado de vapor. Mas aqui, então, essa matéria cósmica universal, o fluido cósmico universal, pode existir nessa forma etérea, aparentemente sem massa, que seria hoje em dia interpretado pela física como ondas, e pode depois, pelas suas combinações, e, segundo os cientistas, à medida que aquelas partículas entram em contato com aquele campo de Higgs, elas, então, passam de um estado de onda para um estado de matéria. Tudo isso o doutor Dantas pode dizer com muito mais propriedade. Kardec continua em A Gênese. Este fluido, então, tem um ponto intermediário entre esse estado primitivo etéreo, o estado de matéria mais sólida, existe um ponto intermediário, que é a transformação de um estado para o outro, transformando, então, esse fluido etéreo em matéria tangível. E diz, não há transição brusca, quer dizer, não é de repente que essas matérias se agrupam. Eles dizem, os nossos fluidos, e isso espíritos dizendo a Kardec, então, quando ele fala os nossos, ele está falando dos fluidos do mundo espiritual, são imponderáveis e podem ser considerados como intermediários entre os 2 estados. Então, nós vemos aqui como a ciência e a religião se interpenetram. E nós não podemos ficar
apenas com a ciência ou apenas com a religião, porque nós vemos aqui Kardec nos dizendo: a ciência tem por missão descobrir as leis da natureza. Mas as leis da natureza são obra de Deus. Então, elas não podem ser contrárias umas às outras. Então, o que nós vemos aqui, através do Espiritismo, são evidenciadas pela ciência, porque nós estamos como se estivéssemos de dois lados, olhando a mesma coisa. Kardec nos diz ainda que este fluido universal também se condensa, através das suas combinações, se condensa em torno de um foco de inteligência, ou alma, o nosso espírito, e forma uma camada que recobre o espírito, que se associa ao espírito, que nós conhecemos como perispírito, em torno do espírito. Então, já aprendemos que o corpo perispiritual e o corpo carnal têm origem no mesmo elemento primitivo, com diferentes associações. Ambos são derivados desta matéria, do fluido universal, ainda que em estados diferentes. Então, o nosso corpo carnal é uma matéria mais sólida, e o corpo perispiritual, que nós, em estado normal, não vemos, mas aqueles que são videntes conseguem ver, é formado da mesma, digamos, princípio do fluido universal, mas em combinações diferentes, em formas diferentes. É como se fosse, novamente, como eu estava falando da água, nós vemos um cubo de gelo, que é sólido, né? As mesmas moléculas agora em forma de vapor. Elas são associadas de formas diferentes. Então, vamos ver um pouquinho sobre o perispírito, e agora, então, nós estamos utilizando o conceito de fluido e observando como é que nós vemos este fluido aplicado ao nosso meio. Na questão do Livro dos Espíritos, 94, Kardec pergunta: de onde o espírito tira o seu invólucro semimaterial? Então, nós já vimos através da Gênese, mas novamente a pergunta aqui no Livro dos Espíritos. E os espíritos respondem, confirmam, do fluido universal de cada globo. Isso já nos traz mais um conceito. Porque o fluido universal pode ser diferente em diversos globos, em diversos mundos, em diversos locais. Então, do fluido universal de cada globo se forma o perispírito naquele local. Razão pela qual ele não é idêntico em todos os mundos. Quando o espírito passa de um mundo a outro, ele muda de envoltório. E nós já sabemos isso quando lemos André Luiz, e André Luiz nos conta que os espíritos que se locomovem de um plano para outro muito diferente, eles sofrem uma transformação. Seu perispírito sofre uma transformação e adaptação para aquele mundo onde ele está indo. E aí, Kardec também nos fala em A Gênese. No fluido cósmico universal reside também o princípio vital. Nós estamos ouvindo mais uma palavra, né? Falamos em perispírito, agora estamos falando em princípio vital, que dá vida aos seres, perpetuando em cada mundo, de acordo com a sua condição. Ou seja, a nossa matéria sólida se associa com o espírito, mas para nós termos a vida biológica, a vida da nossa matéria, nós precisamos desta outra forma, desta outra combinação do fluido cósmico universal, que é o princípio vital. A matéria cósmica primitiva, aqui no nosso plano, já continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os mundos, assim como aqui na Terra. Esta matéria ainda existe e incessantemente dá origem a novas criações, assim como
recebe os princípios de mundos que deixam de existir. Então, nesta matéria cósmica, neste fluido cósmico universal, nós temos elementos que se conjugam para formar a matéria em cada mundo, de acordo com as suas propriedades, mas, na medida que estes mundos se desintegram, a matéria volta e é reciclada. Então, já se utiliza a ideia de reciclagem. O fluido vital está associado ao perispírito. Então, nós temos aí a fonte de vida, a fonte que dá vida ao nosso corpo. No espírito encarnado, o fluido vital dá vida através do perispírito. Conserva-se unido ao corpo encarnado enquanto a organização deste o permite. O que isso quer dizer? Que quando o nosso corpo perece, quando o nosso corpo físico já não tem mais condições, esta ligação do perispírito com o espírito se mantém, mas ela se desliga do nosso corpo físico. Então, é assim que ocorre a morte do corpo físico, porque o corpo físico não tem mais condições de manter este fluido vital sendo refeito e mantendo a vida. Esse fluido vital eu comparo com os nossos carros, que tem uma bateria. Quando a gente encarna, a gente recebe uma porção de fluido vital. E nós mantemos este fluido vital através das nossas atividades, através dos nossos órgãos, trabalhando e mantém. Assim como no carro, se nós mantivermos o carro rodando, ele vai... Me perdoem os mecânicos se eu falar uma coisa errada, mas eu acredito que se chama dínamo, uma parte lá do motor que gera mais energia, né? Então, a bateria tem um certo tempo de vida, mas se nós deixarmos o carro parado lá, o que acontece com a bateria? Para, né? Então, a mesma coisa. Nós precisamos de estar em movimento para que os nossos órgãos gerem mais e mais energia. E isto está em A Gênese, quando nós estudamos, este conceito de que os nossos órgãos mantêm essa energia, até que um certo tempo a bateria realmente acabou e não dá para recarregar. Ponto fundamental das manifestações dos espíritos. Agora nós vamos passar para uma outra aplicação, onde nós vamos ver a utilização do fluido universal. Livro dos Médiuns. Nós lemos lá: o fluido universal, que contém o princípio da vida, é o agente principal das manifestações dos espíritos. Então, tanto o espírito encarnado quanto o espírito desencarnado utilizam este fluido universal, nesta forma já modificada. Claro que nós, encarnados, estamos utilizando para manter a vida. E como é que o espírito desencarnado vai utilizar este fluido universal? Vai manipular este fluido universal e nós vamos ver como. Então, a qualificação desses fluidos, que muitas pessoas denominam como fluidos espirituais, quando eles são do mundo espiritual, por exemplo, quando nós fazemos o passe ou água fluidificada, muitas pessoas chamam de fluidos espirituais. Kardec nos diz, essa qualificação de fluidos espirituais não é rigorosamente exata, porque nós já vimos lá no início que ele nos diz que é uma forma transformada da matéria. Só a alma, ou o princípio inteligente, é realmente espiritual. Todo o resto é um derivado do fluido cósmico universal, que é matéria, de uma forma ou de outra. A qualificação, são chamados fluidos espirituais pela afinidade desses fluidos com os espíritos. É por isso que nós chamamos de fluidos espirituais, mas eles não deixam de ser a mesma coisa. São matéria quintessenciada, ou seja, vaporosa, leve, né? Tênue,
mundo que se espalha pelo mundo espiritual. Os espíritos elaboram e combinam esses fluidos, então trabalham com esses fluidos do mundo espiritual para produzirem efeitos. Agora vejam que interessante, isso também está no Livro dos Médiuns. São fenômenos físicos, e Kardec tem uma lição maravilhosa, nos ensina lá no início do Livro dos Médiuns, como é que aqueles processos de efeitos físicos acontecem. Também vemos nos passes espíritas, na água fluidificada, estas elaborações do fluido cósmico. No espírito encarnado, a substância do perispírito se acha mais ou menos aderente, né? Então, esta substância está mais aderente ao espírito, no perispírito e o espírito. Mas, quando nós temos médiuns, de influências físicas especialmente, esta organização do perispírito com o espírito lhe permite mais liberdade. Então, existe uma certa emanação do fluido da parte perispiritual deste médium. E esta emissão do fluido animalizado, porque, então, num médium, num espírito encarnado, pode ser mais ou menos abundante. E a sua combinação pode ser maior ou menor, dependendo do poder. Essa palavra poder eu coloquei entre aspas, porque é poder no sentido de capacidade de produção de fenômenos. Como é que os fenômenos acontecem? E Kardec descreve isso com as mesas, que nós chamamos de mesas girantes, né? E que levitavam, outros objetos que levitavam, até pessoas que levitavam. Então, ele diz, o espírito, digamos que, então, nós temos aqui a mesa e tem ali o grupo de médiuns, mas tem o espírito que está se comunicando com esse grupo de médiuns. Então, o espírito empresta à mesa a matéria, né? Então, no caso, a mesa, uma espécie de vida factícia. Esta matéria adquire momentaneamente, é momentâneo, pode desaparecer rapidamente, uma espécie de vitalidade. Então, como é que isso acontece? Tem o médium, o fluido do perispírito do médium tem essa capacidade de se desprender parcialmente, se combina com o fluido do espírito comunicante, que trouxe, que elaborou, que manipulou o fluido cósmico, e aí há uma junção destes dois fluidos, e que são, então, como emprestados, passados para a matéria. É necessário, diz Kardec, que haja essa união do fluido animalizado. Então, os espíritos trazem este fluido cósmico, mas é necessário a parte do fluido que está com o espírito encarnado, para que dê uma certa vitalidade à matéria. E esta matéria tem, então, a capacidade de ser manipulada pela mente do espírito, que está, então, atuando no fenômeno. Deu para entender? Mais ou menos? Então, tem aí o médium e tem o grupo de médiuns e tem o espírito comunicante. Então, estes dois vão ceder fluido para que este material, esta matéria, seja um objeto, seja uma pessoa, possam adquirir uma certa vitalidade. E com o pensamento, então, este espírito desencarnado, comunicante, vai, pela sua vontade, fazer com que esta mesa se mexa ou levante, e por isso nós chamamos de fenômeno físico, mas com um efeito inteligente, porque antes eles faziam perguntas, né, e a mesa, com seus movimentos, dava a resposta. Isso está no Livro dos Médiuns, e vocês podem ler lá com muito mais detalhes. São capítulos que trazem todos esses detalhes. Passando um pouco para uma forma que nós conhecemos um pouco mais,
que nós conhecemos como passes espíritas, ou água fluidificada, é então a manipulação deste fluido através do nosso componente magnético, dos encarnados, e o mundo espiritual, os espíritos que vêm nos auxiliar neste ato. Então, a prática do passe ou a prática da água fluidificada, então, trazem os espíritos estes fluidos manipulados, que junto com o efeito magnético de cada pessoa, pode, então, modificar o fluido do ser que está recebendo o passe ou da água fluidificada. Eu coloquei ali no cantinho um cristal. Quem ouviu falar já do Dr. Emoto? Muitas pessoas, né? O Dr. Emoto já desencarnou, mas ele deixou um trabalho que foi muito interessante, que ele colocava água numa determinada garrafa e ali colocava a palavra escrita, ou falava, ou fazia oração, e quando ele falava, fazia orações, palavras agradáveis, palavras de amor, etc., depois congelava esta água e olhava ao microscópio e observava que, com este tipo de impulso, havia a formação de cristais muito bonitos, de cristais magníficos, de formas diferentes, e ele tinha várias fotografias publicadas ainda no site, vocês podem ver. E se nós tivéssemos, em vez de oração, de palavras boas, ele escrevesse palavras rudes, enfim, ao redor daquela água, ou ela não formava cristais, ou os cristais eram feios, eram rústicos, né? Então, nós vemos o quanto o nosso pensamento fluídico pode ativar a matéria em si, no caso a água, no caso, através do passe, os componentes do nosso corpo físico, ou a água que nós conhecemos como fluidificada. Quanto mais o espírito se identifica com os fluidos espirituais, por expansão e irradiação, mais direta a ação que estes exercem sobre o perispírito, nos diz Kardec em A Gênese. Isso se aplica ao passe. Quando nós estamos lá recebendo o passe, se nós, com o pensamento, nos identificamos mais com os fluidos espirituais, de que forma? Orando, com a nossa fé, nós estamos irradiando aquela fé, mas estes fluidos exercem influência benéfica no nosso perispírito. Então, quando nós recebemos o passe, nós deveríamos ter esta noção, porque nós podemos auxiliar ao receber este passe com o nosso pensamento nesta manipulação do fluido dentro do nosso organismo. Os fluidos se modificam pela projeção do pensamento do espírito. Então, os fluidos que penetram no nosso corpo, os fluidos que já estão no nosso organismo, como nós falamos hoje de manhã, sofrem influência do nosso pensamento, da radiação do nosso pensamento, dos nossos sentimentos. Então, mais uma vez, lembrando as propriedades do fluido, absorvendo estas formas de pensamento. Então, o perispírito, que é uma parte constituinte do nosso ser, do ser humano, recebe de modo direto e permanente a impressão dos pensamentos. Então, se nós conseguimos, como mostrou o Dr. Emoto, né, ou como nós fazemos com a água fluidificada, emitir pensamentos e recolher o fluido cósmico universal que vai modificar aquela água, como é que nós não modificamos o conteúdo mais próximo de água que está a nós, que é o nosso próprio corpo? Então, é importante, mais uma vez, que nós tenhamos essa consciência de manter o nosso pensamento agindo sempre de forma positiva, porque é benéfico para nós mesmos, para a nossa própria saúde. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, empregando o pensamento e a vontade. Então,
O espírito desencarnado, no caso dos efeitos físicos, quando há o movimento de uma matéria por levitação ou uma locomoção de alguma matéria, eles atuam pela sua vontade, pelo seu pensamento, então modificando os fluidos. As transformações do fluido espiritual podem resultar de uma intenção ou de um pensamento, muitas vezes inconsciente. Então, é importante que nós também tenhamos noção disso. Os fluidos ao nosso redor sofrem influência do nosso pensamento, mesmo que seja inconsciente, mesmo que nós não tenhamos esta vontade, mas os nossos pensamentos se irradiam. E é por isso que muitas vezes nós entramos num ambiente e achamos, que coisa boa este ambiente, que radiação boa, como eu me sinto bem aqui. E em outros ambientes nós sentimos uma sensação desagradável. Isto porque aqueles fluidos estão ali influenciados pelos pensamentos mais predominantes naquele local. Nos diz ainda Kardec, pensamento é matéria, portanto é formado por partículas ou corpúsculos mentais que se expressam como ondas e formas mentais. De novo, volto a me referir que vocês vão aprender isso muito mais em física. E termino dizendo que, com esse conhecimento, então, dos fluidos, com o conhecimento que, através do pensamento, nós podemos modificar os fluidos de uma maneira geral, sendo fluidos do ambiente, sendo fluidos do nosso próprio organismo, sendo a água que nós fluidificamos, sendo o nosso paciente, nós podemos auxiliar na cura através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, porque nós estamos modificando, então, a composição, nós estamos atuando nesta área. Um pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores, que atuam sobre o físico, tanto quanto sobre o moral. E, então, eu gostaria de deixar este apelo para que nós nos lembremos dos nossos pensamentos, da atuação nos fluidos de uma forma geral e possamos, então, utilizar e cuidar melhor dos nossos pensamentos. Mais uma vez, queria agradecer, em nome da AME Internacional, a todos os nossos companheiros, os palestrantes que fizeram parte desse evento, os organizadores desse evento, agradecer a todos vocês pela acolhida tão carinhosa. Muito obrigada.